Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical. Olá, sejam muito bem-vindos a esse Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado pela Canon Medical Systems do Brasil. E hoje é um dia muito especial, a gente está diretamente da JPR, a Jornada Paulista de Radiologia aqui em São Paulo. E vamos falar sobre um tema muito importante, saúde da mulher. E como não podia de ser, eu estou aqui com 3 grandes mulheres e eu queria apresentar cada uma delas para vocês. A primeira delas é a Ana da Canon Medical Systems do Brasil. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Fábio. Estou muito feliz de estar participando desse episódio junto com a doutora Daniela e a doutora Cláudia, que são mulheres maravilhosas e que, além disso, usam as nossas tecnologias, nossos equipamentos no consultório do dia a dia. E elas podem falar com propriedade sobre esse assunto que é tão importante hoje para a gente. Muito obrigado. E doutora Daniela, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço vocês, agradeço a Canon pelo convite, é uma honra estar aqui, falar de um assunto que eu gosto, com os equipamentos que eu gosto, e o quanto de bom que a gente faz para essas mulheres, quando a gente consegue chegar num diagnóstico de certeza, quantas famílias são modificadas por um bom diagnóstico. Muito obrigado, doutora. E doutora Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigado, agradeço. Muito feliz em estar participando desse podcast. E é muito importante a gente trabalhar com aparelhos como a Canon, que são excelência, e a gente vê a diferença nas imagens e no diagnóstico que a gente pode dar nas nossas pacientes com os aparelhos tão bons. E para a gente começar esse bate-papo aqui com vocês, eu queria perguntar para a doutora Daniela. Doutora Daniela, como que a senhora enxerga o panorama atual da prevenção do câncer de mama no Brasil, principalmente entre mulheres mais jovens? Há um deslocamento de diretrizes internacionais para essa realidade? Na realidade, as políticas públicas estabelecidas são políticas muito boas, mas a efetividade é que a gente tem problema no nosso país. Então, como método de rastreamento, se a gente usa diretrizes internacionais, a gente deveria rastrear com mamografia entre 50 e 74 anos. Mas no nosso país, a gente tem incidência de câncer em mulheres muito mais jovens, muitas vezes antes dos 40 anos. Já temos trabalhos representativos mostrando isso. E nessa situação específica, a ultrassonografia entra muito bem. Então, a gente procura fazer uma adaptação das diretrizes internacionais, mamografia a partir dos 40 anos e antes dos 40, em mulheres com sintomatologia, fazer uma boa ultrassonografia. Aí a importância da gente estar trazendo esse tema aqui na JPR. Certeza. E eu queria aprofundar um pouquinho com a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, a senhora atua em Salvador, né, fora do eixo Rio-São Paulo. Como que é a realidade lá da região, em termos de acesso, confiança nos exames e comunicação com os pacientes, doutora? Nós vivemos, como é fora do eixo sudeste, nós vivemos numa região mais pobre. Pacientes que não têm condição de serem atendidos em convênios e particulares. Eu atuo no Hospital Público de Mulher, que é um hospital grande, com quimioterapia, radioterapia, toda a infraestrutura para oncologia, e vejo as dificuldades das mulheres. Às vezes elas não têm aonde se dirigir, não têm o que fazer, e nós, aqui eu e Daniela, fazemos muita cortesia de pacientes que não têm acesso ao SUS para ajudar a elas chegarem ao hospital e terminarem o seu tratamento. Então elas se dirigem às vezes a UPAs, que não tratam isso, para conseguirem chegar ao diagnóstico delas. Mas nós estamos conseguindo, com as políticas da nossa cidade, melhorar muito isso, com a quantidade de hospital sendo feito o tratamento das pacientes com câncer. Agora eu queria perguntar para as doutoras, primeiro aqui para a doutora Daniela, como que vocês avaliam o papel da ultrassonografia na saúde da mulher antes dos 40 anos? Né? Porque se fala muito depois dos 40 anos. E como esse tema está sendo tratado aqui na JPR? Olha, Fábio, a gente tem trazido bastante isso nos congressos, porque uma das características da mulher brasileira, além dela ter uma incidência de câncer numa idade mais baixa do que a população mundial, a mulher jovem ela tem uma densidade mamária maior, e que é ruim na mamografia.
né? Nós nos parecemos muito em densidade mamária com as japonesas, com as coreanas. Além disso, mesmo após os 40 anos, hoje a mulher brasileira, que é muito vaidosa, faz reposição hormonal, e o uso dos hormônios, ele aumenta a densidade mamária também. Então, o ultrassom entra muito bem em pacientes que têm mama densa, até independente da idade. Qual seria a outra opção? Ressonância magnética. É um exame de um custo muito maior, não tem uma disponibilidade nacional tão grande, geralmente restrita aos grandes centros, e a ultrassonografia, ela traz a vantagem da portabilidade. Então, você pode botar ele dentro da mochila, você pode botar ele no carrinho, você anda esse país todo, que tem dimensões continentais. Então, ele entra muito bem numa mulher que está no Tocantins, no Amazonas, né, naqueles médicos que querem trabalhar nessa região com essa população mais empobrecida. E para isso, a gente precisa de treinamento, né? Treinamento, qualificação e educação dos médicos jovens e dos médicos que querem se aprimorar. Estudar não tem idade. Olha nós aqui, ó. Impressionante. E doutora Cláudia, qual que é a sua opinião sobre essa questão de cada vez mais estarmos falando de exames mais precoces, né, da mama da mulher? É como a Daniela falou, é exatamente isso. E nós temos visto no nosso dia a dia, inclusive nos cursos que a gente dá, jovens de 22 anos com câncer de mama. Nós temos vários casos, paciente de 25 anos. Essa semana nós pegamos um de 22 anos e que elas não são indicadas a fazer a mamografia, elas vão fazer um ultrassom, elas precisam de um ultrassom bem feito, qualificado, porque se não for assim, não vão ser identificados nódulos, nem câncer, nada. E elas têm que fazer uma biópsia, têm que seguir, porque elas são muito jovens, elas precisam de um tratamento adequado. E nós estamos vendo isso cada dia mais. Fora as pacientes jovens com silicone, que dificulta mais a identificação dos nódulos, periprótese, e a gente precisa ensinar o que a gente sabe aos jovens, para que eles consigam identificar tudo isso e os pacientes consigam ter um bom tratamento. Agora eu queria voltar um pouquinho com a doutora Daniela, que ela mencionou a questão da importância da educação. E a gente viu que a doutora formou uma verdadeira comunidade de ensino com seus alunos. Queria que a doutora falasse o que motiva a doutora como educadora e como que a doutora enxerga o impacto disso na descentralização da medicina da imagem. Eu acho que assim, eu encontrei uma missão na minha vida, sabe, Fábio? Que é ensinar o que eu aprendi, inclusive, durante muitos anos sozinha. E o que a gente tinha na minha época, quando jovem? A gente tinha livro, a gente não tinha nem a internet. A gente estudava pelos livros. E quando o livro é publicado, toda a curadoria de artigos e os pesquisadores, eles levam 2, 3 anos montando aquela estrutura, depois eles vão publicar. Então, já existe um gap de tecnologia em 3, 4 anos. E muitas vezes a próxima edição leva 10 anos para o livro ser reeditado. Hoje, a gente tem toda essa gama de artigos científicos dentro da internet que a gente pode consultar, né? E muitas faculdades de medicina, muitos médicos jovens querendo se apropriar dos métodos, né? Desse método da portabilidade que é o ultrassom, e com grandes problemas para chegar nos grandes centros, distância, o problema financeiro, né? Então eu digo, olha, eu preciso ajudar esses jovens, eu preciso ajudar esses meninos a fazerem melhor, né? A não agregarem só o desejo de ascender socialmente, economicamente, a trazer a boa medicina, que precisa ser bem remunerada, né? Mas que o destino final, o objetivo final é trazer um benefício ao paciente, né? Então vamos pegar o nosso método, o nosso limãozinho, vamos ensinar como é que você faz um bom exame, como é que você lida melhor com o aparelho, como é que você faz uma qualificação para atender bem essa paciente. E a pandemia trouxe essa oportunidade, porque houve essa disseminação de conhecimento nas redes sociais. Então hoje eu tenho amigos na Rússia, hoje eu tenho amigos
Participo de grupos de médicas russas de mamografia, participo de grupos de médicas nos Estados Unidos, tenho amigas que eu fiz dentro da Espanha, fiz um amigo em Barcelona, um brasileiro. Então, assim, a gente começa a ver o que cada país, o que cada local tem de melhor, incorporar, convidá-los para trazer aulas, né, aulas online, e que faz uma disseminação de conhecimento imensa. Né? Hoje, só não tem conhecimento e qualificação, Fábio, quem realmente não se predispõe, porque a educação está muito disponível dentro de todas as redes sociais, né? Só precisa sentar, focar um pouquinho. Escolher. Querer. Escolher os melhores caminhos, né? Escolher a melhor medicina, é isso aí. A doutora falou muito sobre a acessibilidade da educação e eu gostaria de falar com a doutora Cláudia sobre essa questão da acessibilidade, mas voltando para o caminho da doutora para se tornar uma referência em biópsia. Qual a importância da clínica, né, de clinicar, de entender a biópsia a fundo, doutora? Eu adoro o que eu faço e no momento que eu comecei a fazer só ultrassom e mamografia, eu senti a necessidade de intervir, porque os pacientes tinham muita dificuldade em acesso às biópsias. E eu comecei a fazer biópsia, e biópsia é um estudo e um treinamento. Tudo que a gente faz é operador dependente, como é ultrassom, a gente precisa de treino. É diferente de você clinicar, que você aprende com os pacientes e com os livros. Quando você faz ultrassom, você faz uma mamografia, você faz imagem e principalmente a biópsia precisa de treino. E é por isso que eu passei a ensinar. E depois que Daniela me convidou, eu fazia curso numa faculdade em Maringá, eu ia dar aula lá. Depois passei a fazer curso na Cetros, porque a gente vê a dificuldade que eles têm em aprender a fazer a biópsia. Porque você faz ultrassom, você é destro, faz ultrassom com sua mão direita. Você vai fazer biópsia, você tem que aprender a fazer ultrassom com a esquerda e fazer a biópsia com a mão dominante, que é a direita, ou vice-versa, com a esquerda e com a direita. Então, isso precisa de treinamento. Então, é esse treinamento que a gente vem dando aos alunos que querem realmente fazer biópsia. Eu dou tanto de cabeça e pescoço, como de mama. Então, a gente tem esse treinamento com o paciente que realmente precisa de treino. Olha só, a parte educacional ajudando muito a disseminar as informações para todo mundo. E Ana, queria inserir você um pouquinho mais aqui nessa conversa para falar um pouco das tecnologias da Canon Medical Systems do Brasil, que são utilizadas como profissionais, né, como as doutoras aqui. Sim. E queria ver qual o papel da IA nesse tá todo mundo falando de IA e como que a IA está inserida dentro da Canon Medical. Eu acho que o mais importante do que a IA são os softwares que a Canon disponibiliza e a quantidade de transdutores de frequências diferentes para cada modalidade. Então, a Canon ela traz transdutores de alta frequência que te dá muito mais detalhamento nessas imagens, que você consegue ter muito mais certeza do diagnóstico do paciente. A inteligência artificial hoje ela veio para ajudar os médicos a fazerem o trabalho deles, né? A cortar o caminho, né? Que ela já faz a classificação, faz a categorização dos nódulos, mas e com isso nas mãos de pessoas com experiência, tudo fica mais fácil, né? E hoje a gente tem aí softwares de identificação de calcificação, a gente tem software de elastografia para identificar a rigidez dos nódulos. Então, as doutoras elas conseguem utilizar essas tecnologias ajudando no dia a dia do diagnóstico dessas pacientes. A gente estava olhando aqui os equipamentos aqui na JPR da Canon Medical, a gente fica impressionado até onde a tecnologia está chegando e está cada vez nos surpreendendo. E eu queria ver com a doutora Daniela, que é usuária, né, dos equipamentos da Canon Medical, o que diferencia esses modelos na sua rotina, os modelos que você utiliza hoje, doutora? E tem algum caso clínico marcante que ilustre a importância da tecnologia hoje no trabalho de vocês? Fábio, sem dúvida nenhuma. A gente estava conversando antes de começar, né, dessa evolução e dessa tecnologia, essa revolução da ultrassonografia. Eu acho que ela foi revolucionada em 10 anos. E hoje eu vejo coisas que eu duvidava e que eu, há 10 anos atrás, eu dizia, é impossível. É impossível ver microcalcificação. É impossível ver determinado tumor. E hoje eu começo a olhar e eu digo,
Não é possível que eu estou vendo esse vaso, não é possível que eu estou vendo essa lesão com essa vascularização. Então, hoje, os equipamentos que eu trabalho, eu não abro mão, porque eu me sinto um pouco patologista, eu me sinto um pouco uma macroscopista, eu consigo olhar a mama, que é uma coisa que eu faço muito, com outros olhos, consigo no nível de detalhamento, na avaliação de um silicone, de uma lesão intraductal, que eu mesmo duvidei que um dia eu chegaria. E isso a Canon disponibiliza para mim. Então, eu testo esses softwares todos e que me ajudam imensamente. Então, eu consigo ver melhor as calcificações de dentro da mama, longe de eu definir a categoria de risco, mas eu consigo identificar o que me ajuda na biópsia. Eu consigo ver melhor fluxo. E a ressonância magnética, o diagnóstico é baseado no tipo de vascularização, orientação dentro da mama. E hoje eu tenho qualidade de equipamento de vascularização tão precisa, que é impressionante, que eu já leio a mamografia dessa paciente. Eu digo, meu Deus, a mamografia vai ser uma lesão imensa, porque eu consigo ver a vascularização dentro. Né? Os softwares que a gente foi recentemente apresentados, de microbolhas, onde eu coloco a foto do paciente e a imagem. Então, hoje eu consigo tanta tecnologia, assim, que é espantoso, anualmente, o que eu consigo fazer e entregar ao médico solicitante. Né? Então, acho que eles, inclusive, quando eu mando os vídeos, mando as imagens, eles ficam meio impressionados como é que eu estou conseguindo falar determinadas coisas que a gente achava que eram impossíveis e que a quantidade de cristais e frequências que a gente trabalha hoje me dão. Simplesmente emocionante. Para um médico que gosta é apaixonado pelo que faz, isso traz emoção. Né? Eu digo, eu não faço o exame, eu me emociono durante o exame, né? Eu me divirto durante os exames. Realmente, isso é muito gostoso de fazer, de ter. Isso é muito bom. É impressionante como a tecnologia pode salvar tantas vidas e ajudar, né, o médico numa tomada de decisão. E é exatamente isso, doutora Cláudia, eu queria perguntar para a doutora. Você também adotou as tecnologias da Canon na clínica, né, no seu trabalho. E como foi essa transição na adoção desses equipamentos, os resultados? E como que a doutora vê a tecnologia hoje? Realmente é impressionante, porque como eu estava falando antes, eu comecei com Toshiba, antes Canon, SAL 38, e que a gente não tinha nem sonda que visse nada. A gente via que tinha uma imagem nodular, não sabia dizer nada. Ia para a mamografia, que também não era tão boa, não era digital. E hoje tem uma tecnologia da Canon que eu acho muito boa, eu sempre mostro aos meninos do curso, Micropure. Que as microcalcificações, elas realçam, elas aparecem, e que a gente nem sonhava em ver microcalcificação. A elastografia, o Sharewave, a gente consegue identificar e dizer se é mais para benignidade ou para malignidade, já tem muitos trabalhos falando sobre isso. Tudo isso agregado fala a favor de alguma lesão benigna ou maligna. E aí o tratamento da paciente será inicial. Se a gente pega inicialmente, pega num aparelho bom, uma paciente com um nódulo com suspeita maligna, a probabilidade de cura dessa paciente é imensa em relação a que outro aparelho mais inferior, que não tenha tanta tecnologia, não pegaria, e que a gente pega nos aparelhos bons. Eu vou acrescentar uma coisa, Fábio, que quando a gente está, às vezes, dando aula em cursos com biópsias, e a gente vê nas mamografias as indicações de lesões muito pequenas, então a gente escolhe o aparelho que a gente quer trabalhar para procurar. Porque quando você tem qualidade de imagem, realmente a gente consegue ver coisas muito pequenas. Se a gente quer objetividade na hora da biópsia, achar o exame, então a gente realmente faz essa escolha. É uma questão de qualidade técnica que vai beneficiar. Porque se você tem um aparelho muito básico, assim, o que a gente já trabalhou no passado, né, Cal? Você não enxergava essas imagens, né? Então a tecnologia traz realmente assertividade em diagnóstico, que a gente antigamente não tinha e que hoje aqui não traz diariamente no nosso trabalho. É diferente. É diferente. Deixa eu adicionar um pouquinho a posição da Ana sobre esse tema. Ana, como especialista, você tem acompanhado muito essa evolução dos equipamentos. É impressionante para você a cada nova versão, a cada novo software, a cada equipamento que você tem acesso para disponibilizar para o mercado. Como que você vê isso?
A Canon, ela sempre está preocupada em inovação, né? Ela sempre está caminhando em busca da perfeição, a tecnologia avançada, ela está no futuro. A gente tem as imagens do presente, mas a gente já percebe que é o futuro ali que a gente tá vendo nas imagens. Eles desenvolvem software para ajudar os médicos com o diagnóstico. E em mama, especialmente, a gente consegue ver a grande diferença. Antes você só via um borrão na imagem do ultrassom. Hoje você consegue delimitar com tanta perfeição por conta dessas frequências, né, diferentes que os nossos transdutores têm. A Canon ela está preocupada com a evolução do ultrassom. A gente sempre acha que não tem mais para onde melhorar. Daí vem uma versão nova de uma máquina com melhoria de imagem, com melhoria de processamento, com algum software novo. Está sempre nos surpreendendo. É impressionante. Impressionante como a tecnologia pode ajudar, né, o trabalho de todos. E eu queria perguntar para as doutoras, vamos falar agora um pouquinho de desafio, né? Um desafio marcante na prática das doutoras com diagnóstico precoce do câncer de mama. Como isso transformou a experiência médica? Eu queria que cada doutora contasse um pouquinho, começar com a doutora Daniela, como que foi esse desafio de alguma paciente específica de descobrir um câncer precoce usando a técnica médica e a tecnologia. Eu acho que a gente tem esse desafio toda semana, tá, Fábio? E assim, como nós já temos nossas filhas adolescentes nessa faixa, então acho que, e sendo mulher, aquilo ali tem uma sensação muito boa. Então, a gente teve, o ano passado, lá a gente teve 2 pacientes assim, muito marcantes, uma de 25 anos, que acabou de ter um filhinho, achava que tinha uma mastite, tinha sido tratado na UPA algumas vezes, e quando voltou, quando estava em casa, no tratamento, a mãe olhou e disse, estou achando que isso não deve ser mastite. E aí marcou num mutirão, né, um ultrassom, e quando ela apareceu para a gente, já era uma imagem assim meio chocante. E a ultrassonografia dá oportunidade, né, dá oportunidade dessa paciente, e foi ali que a vida dela realmente mudou, em fazer o diagnóstico dela, porque era câncer de mama, realmente, já uma doença avançada, ela não tem tempo, ela não tinha tempo de ficar indo para a regulação, para um médico, ela teria que fazer o diagnóstico naquele momento e ser encaminhada para a quimioterapia neoadjuvante. Então, é uma sensação muito boa você se sentir um agente transformador naquela família que estava começando aos 21 anos. Quer dizer, é uma família jovem, um bebê pequeno, uma mãe preocupada, um marido jovem começando a vida. Então, assim, é preocupante, mas é muito bom, né? A gente fica tenso, mas, assim, é uma sensação também de dever cumprido. Essa precocidade das doenças, assim, tem me assustado, mas também deixa a gente mais tranquila, né, Cal? Que a gente consegue ver. Doutora Cláudia, qual o caso mais emblemático que a doutora presenciou? De tantos anos, a gente tem vários que a gente nem lembra no momento, e são muitos. Mas, atualmente, que realmente me chamou a atenção, foi realmente por causa da Canon. Foi uma paciente de 50 anos, eu fazendo o exame dela, ela não tinha história familiar, mamografia não tinha nada, a anterior, e ela não tinha nada, ela só era preocupada porque uma amiga começou com câncer aos 35 anos e daí ela passou a se preocupar. E eu não estava fazendo na Canon, eu estava fazendo em outro aparelho. E eu vi uma lesão que não me agradou de 5 milímetros. E eu não gostei, tirei ela, levei para o aparelho Canon, mudei a sonda, fui fazer o exame, realmente era uma imagem suspeita de maligna, com 5 milímetros, ela já tinha um linfonodo comprometido, e eu liguei para a mastologista dela, expliquei a ela, liguei para a masto, na hora que fazia a mamografia, já teve uma descarga de sangue na papila, e era um tumor de mama, era um carcinoma do quital in situ, e ela com 5 milímetros. E ela foi, já retirou, voltou para me agradecer. Então isso me marcou muito pelo tamanho do nódulo dessa paciente e que, talvez, por eu ter visto, eu salvei a vida dela. Porque com 5 milímetros você identificar
Talvez num aparelho ruim eu não tivesse identificado, ou se ela tivesse feito em outro lugar, ela poderia só descobrir com 1,5 centímetros, já com metástase maior e mais avançado, e a cura dela não seria tão mais fácil. Sim. Então, isso foi neste ano agora, que eu fiz essa paciente, e essa paciente não me saiu da cabeça. Eu me lembrei de uma paciente, saindo um pouco do câncer de mama, eu me lembrei de uma paciente num transvaginal, a paciente, como a tecnologia mudou o prognóstico da paciente. A paciente foi fazer um transvaginal, ela tinha um nódulo, já tinha sido diagnosticado anteriormente como endometrioma periovariano, e ela estava fazendo lá o acompanhamento, que ela não ia tirar, e quando colocou o cólor no ovário, o cólor ele não dava fluxo, então aparentemente ele tinha todas as características de um endometrioma. Quando a médica colocou o nosso software de microvascularização SMI, a gente conseguiu ver um pedínculo vindo de dentro daquele endometrioma que não era um endometrioma. E a médica olhou para mim e falou, isso é real? Essa imagem é real? Eu falei assim, doutora, pega o fluxo. Ela pegou a amostra e conseguiu pegar o fluxo que tinha 0,8 centímetros por segundo de fluxo naquela lesão. Então, assim, a partir daquele momento, mudou totalmente o prognóstico daquela paciente e ela começou a tratar como realmente deveria ser tratado. Que era um nódulo que estava ali vivo e não simplesmente um endometrioma. Ana, vou contar uma coisa para você. Eu dou muita aula com outro profissional que é especialista em ovário, é o Dr. Kleber Pimentel. E a gente dá aula da classificação para a lesão ovariana, para o ORADS. E o equipamento que ele usa não tem software de microvasculatura e o meu tem. E toda essa categoria de risco do Colégio Americano, ela utiliza o critério de vascularização do IOTA, que é 0 sem fluxo, 1 fluxo baixo, 2 fluxo moderado e 4 fluxo alto. E aí, quando a gente compartilha as imagens, ou ele faz e depois eu vou fazer, eu praticamente acho o fluxo em todo mundo, porque eu uso software de microvasculatura. Ele diz, você não vai. O IOTA vai ter que refazer essa classificação, porque na hora que a gente usa microvasculatura, tudo que não era visto, que você dizia, não tem fluxo, agora tem. Ele disse, olha, a gente vai ter que mudar essas classificações, porque cada vez mais que esses softwares vão sendo incluídos na prática, lesões que a gente achava que não eram vascularizadas, são. Né? Só seriam com contraste ultrassonográfico e a gente está usando a microvasculatura e está vendo. Aí ele fica, você não vale, fazer com você não vale. Porque eu acabo dizendo, não, Kleber, tem vaso nesse nódulo ovariano. Não, tem vaso nesse mioma. Ele disse, você usou SMI, né? Eu digo, que eu usei o SMI. Vocês trouxeram tantos casos, né, que a gente precisa falar um tema muito importante. Queria falar com vocês três, fazendo aqui a nossa pergunta final. Qual que é a importância da gente trazer esse tema de uma forma mais educacional para a sociedade como um todo, né? Cada vez falar mais, porque se fala, mas ainda tem muitos casos a serem descobertos, incentivados ao diagnóstico precoce. Eu queria começar aqui com as doutoras, doutora Daniela, como que a gente pode trabalhar de uma forma que a gente possa conscientizar mais a população a fazer o diagnóstico e como que toda a classe médica também pode auxiliar dentro desse contexto? Fábio, esse é um desafio interessante, difícil, né? Eu acho que cada vez que uma artista e alguém vai à televisão e traz seus casos, isso tem um impacto muito positivo sobre a população, mas eu acho que nós, como médicos, temos que ser agentes transformadores. Então, as redes sociais, que muitas vezes são mal utilizadas, eu acho que o médico pode utilizar de uma forma muito positiva. E uma delas é trazendo essa precocidade no diagnóstico, trazendo a importância de fazer um diagnóstico de endometriose precocemente para uma mulher que quer gestar, trazendo a necessidade de congelamento de óvulos numa mulher que talvez tenha a sua vida reprodutiva aos 40 anos. Então, a gente tem o preconceito da dancinha, né? O médico virou blogueiro porque ele faz uma dancinha, porque ele tem uma musiquinha, mas a gente pode utilizar de uma forma diferente. A gente tem que se apropriar
dessas redes para trazer esse Informação. positivo, para trazer essa informação de qualidade. Você tem um médico para chamar de seu? Você tem um radiologista para chamar de seu? Que lugar você faz? Se preocupe não só com o tapete persa, mas com o equipamento que você está fazendo e com a qualificação do profissional que você faz. Você guarda os seus exames? Guarde, né? Você orienta a sua filha a ir ao ginecologista? Então, eu acho que a gente tem um papel transformador na educação do médico e também na educação do paciente. Né, usar as redes para disseminar essa importância do seu autocuidado. Não é só o skincare, é o breast care, é o útero care, é o ovário care. Então, eu acho que a gente tem essa obrigação, e isso é um papel social, um dever, realmente, né, do médico. Tirar o preconceito e trazer isso para uma realidade, sabe, factível e transformadora da sociedade. Doutora Cláudia, não se resume só ao Outubro Rosa, né? A gente tem que É, falar disso o ano todo. eu acho que o médico tem um papel muito importante, porque quando a gente começa a fazer medicina, a gente esquece um pouquinho muito de tudo. E começa na sua clínica, no seu consultório, fica muito isolado. E esquece do outro, né? Então a gente precisa unir forças, não só médico, mas a gente precisa que o governo ajude, né? Que os representantes que têm o papel do aparelho, da melhoria, da tecnologia, nos ajude, porque a gente precisa informar. Se a gente não informar, a gente não vai ter o retorno do paciente. Então, a gente, como médico, tem que informar, nos unirmos, para a gente conseguir atingir toda a população, que a gente tem uma população muito carente no país, população que não chega a médico. Eu já fui dar aula no Acre. O Acre, realmente, os médicos do Acre têm muito mais dificuldade. Eu fui porque o acesso deles para cá é muito mais difícil. É um voo que chega e um voo que sai. Então, eles precisam de tecnologia melhor, eles precisam, não tem representante de aparelho lá, a gente tem dificuldade. Então, o Brasil é muito grande. Então, a gente precisa chegar nesses lugares. Tem lugar que não chega carro, só chega barco. Se você vai para alguns lugares, Rondônia, Roraima, você não chega. Então, essas pacientes, como a gente vai atingir? Então, a gente tem que fazer um trabalho realmente unido, unir forças para conseguir chegar lá e treinar os médicos e induzir a dar boas condições a que eles possam ir para esses lugares. Porque se não der boas condições, eles não vão. Vão entupir a capital e lá continua do jeito que está. Ana, eu queria perguntar para você, além do Por Dentro da Imagem, que a gente está falando hoje aqui, né, conscientização, e o Por Dentro da Imagem sempre está trazendo esse tema todos os anos para a gente falar da saúde da mulher, mas eu queria falar um pouquinho com você sobre a questão da importância também da indústria, da tecnologia, no papel educacional de um tema como esse. Sim, a Canon ela está preocupada, né, com a evolução tecnológica, mas também ela está preocupada com a parte educacional. A gente tem hoje na Canon um Education Center, que sempre a gente tem um contato com os médicos e eles dão curso para a gente, tanto presencial como online. A gente tem os cursos no nosso Education Center, que pode ser acessado pela internet. Então, é importante a empresa ela estar preocupada em passar essas informações, né? E em falar sobre essas tecnologias que os médicos podem usar para ajudar no diagnóstico. Então, a gente está sempre preocupado com essa questão educacional também. Doutora Daniela, muito obrigado pela tua presença aqui no Por Dentro da Imagem. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua presença Obrigada aqui. a vocês. Doutora Ana, muito obrigado. Obrigada, Fábio. Foi um prazer. A você que acompanhou esse Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado pela Canon Medical Systems do Brasil. Eu espero que você tenha curtido o episódio. Se você curtiu, curte o episódio aqui no YouTube. Se você estiver assistindo pelo YouTube, compartilha com mais gente para que essa informação chegue a muito mais pessoas, né? Que a gente possa atingir também, cumprir o nosso papel educacional. E também espero você no próximo episódio, que você acompanhe os demais episódios também no canal da Canon Medical Systems do Brasil. A gente se vê lá. Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical.